De algum jeito, o Kai sobrevive à queda e se arrasta para fora da água segurando a faca dele. Só que ele tá quase sem energia espiritual, então precisa agir rápido se quiser continuar vivo. Ele vê o corpo do orc ali perto e agora tá morto de verdade. Aí ele mete a faca no bicho e arranca a pedra divina de dentro. Beber o líquido da pedra divina pode ajudar ele a recuperar a energia, então o Kai nem pensa duas vezes e engole tudo de uma vez. Conforme a energia começa a fluir, ele já vai se sentindo melhor. Deita encostado numa árvore para descansar e com um tempinho para pensar, se dá conta de que é a primeira vez que toma uma pedra divina inteira. Agora, pelo menos, não vai mais ter problema com energia espiritual. Mas o ombro dele ainda tá sangrando pra caramba e ele acha que vai acabar morrendo ali mesmo. Pelo menos, pensa ele, vai morrer olhando para um pôr do sol bonito. Enquanto isso, lá na vila, a galera já voltou da luta contra os orcs e tá se preparando para comemorar a vitória. Só que o Manso tá na bad. Um dos soldados vê ele assim, tenta animar, manda ele ficar de boa e curtir a vitória. Só que aí o cara percebe que o Kai não tá por ali e acha estranho, já que os dois vivem juntos. Demora uns segundinhos, mas aí a ficha cai. O Kai deve ter morrido. E em vez de consolar o Manso, o cara ainda manda um esquece isso, o Kai não servia pra nada mesmo. Mauzão. Enquanto isso, o Kai tá apagado debaixo da árvore. Quando acorda de manhã, fica surpreso de ainda estar vivo, e melhor do que nunca. A perna quebrada sarou, o corte no ombro também fechou, tá zerado. Ele curte esse milagre todo, mas fica encucado porque sabe que beber uma pedra divina não devia curar ferimento pesado assim tão rápido. Ele olha para a parede atrás dele e vê que é uma pedra cheia de inscrição. Tenta dar uma olhada melhor, mas tem mato cobrindo tudo. Então ele usa magia de fogo para queimar, só que o poder dele está muito mais forte agora, e ele acaba sendo jogado longe, atravessando o vale. Quando se levanta, olha o reflexo na água e leva um susto. Tem um brasão divino aparecendo no rosto dele. Ele saca na hora que aquilo ali é o símbolo de um portador guardião. Mas uns segundos depois as marcas somem e ele acha que pode ter sido só coisa da cabeça dele. Aí ele volta até a pedra para tentar entender as inscrições, mas é tudo escrito numa língua que ele não conhece. Desiste e resolve começar o caminho de volta para a vila. Acha uma parede de pedra que parece dar para escalar e começa a subir. Só que num segundo o brasão aparece de novo e ele esmaga a pedra que estava segurando. Cai de novo no vale. No começo, pensa que a pedra estava podre, mas aí tenta outra e também esmaga fácil. Aí cai a ficha. Ele ficou bem mais forte depois de beber a pedra divina, e ele fica felizão com isso. Enquanto está comemorando, ouve uma voz mandando ele embora dali. Ele não quer nem saber de onde veio, então sai escalando a parede na velocidade da luz. Quando chega no topo, fica todo bobo com o quanto foi fácil, mas empolgado ainda com um poder novo. Mas aí começa a pensar, será que isso é mesmo proteção divina? O brasão de portador guardião dizem que é dado pelos deuses da Terra, só que o Kai não lembra de ter recebido poder de Deus nenhum. Talvez tenha rolado enquanto ele estava desacordado. De qualquer forma, ele decide guardar esse segredo por enquanto. Melhor não sair contando pra galera da vila. De volta na vila, o Manso acaba de fazer uma tumba pro Kai. Só que bem na hora o Kai aparece andando como se nada tivesse acontecido. Manso fica super feliz de ver ele vivo, e a vida volta ao normal rapidinho. Só que agora o Kai tá mandando muito bem nas tarefas. Ele tinha que arar só um pedacinho do campo. Mas antes mesmo de se dar conta, o Kai já tinha arado o campo todo, e quase nem suou. Aí bate um leve desespero nele, com medo da marca divina aparecer, mas quando olha seu reflexo na água, percebe que tá tudo certo. A marca provavelmente só aparece quando ele força demais. Então, enquanto ele não exagerar, tá de boa. A galera percebe que ele tá bem mais forte e pergunta se rolou alguma coisa. O Kai fica meio sem saber o que dizer, então acaba mandando a real. Contou que tomou a pedra divina do orc que ele matou. Todo mundo fica em choque, porque soldados normais, como eles, nunca têm acesso a uma pedra divina inteira. Mas como o Kai estava entre a vida e a morte, não teve escolha. E ainda conta que no caminho de volta para a vila, teve que beber a pedra divina de uns 40 orcs que encontrou pelo caminho. Aí geral entende o motivo dele estar tão apelão e o Manso dá os parabéns por ter voltado vivo. Enquanto isso, uma das minas da vila, a Elsa, não para de encarar o Kai. As amigas dela já começam a zoar, falando que ela tá na dele. Ao mesmo tempo, lá na vila, a princesa Josie vai até o depósito para trocar uma ideia com o responsável pelo estoque. Ele fala que já preparou todas as oferendas para o cemitério, então ela pode partir para a limpeza dos túmulos quando quiser. De manhã bem cedo, o Kai tá treinando a magia de fogo dele, que, aliás, está bem mais forte do que antes. Aí a José aparece e já manda ele se explicar, porque tá achando tudo muito suspeito. Como é uma ordem direta da princesa, ele não pode negar, então conta tudo sobre o poder dele com fogo. Mas ela nem fica tão surpresa assim, porque já ouviu falar de gente com habilidades parecidas. Só que geralmente quem tem esse tipo de poder vem de família especial ou é monge,
O que não é o caso do Kai, então ele é um baita caso raro. E o mais doido, ele nem parece cansado, mesmo tendo usado mó energia espiritual. A José lembra de um boato de que o Kai ficou fortão depois de comer várias pedras divinas, então ela acha que ele deve ter um estoque de energia espiritual bem maior que o normal. Aí ela chama o Kai para treinar com ela, e ele, claro, não pode recusar. Pouco tempo depois, os dois já estão trocando golpes com lanças de treino. Mesmo mais forte do que antes, o Kai não consegue passar por cima da Josie fácil, porque ela é uma portadora do guardião. E ele também não quer se esforçar demais e acabar deixando a marca divina aparecer, então precisa maneirar. Quando o duelo acaba, ele vai até o poço buscar água e fica surpreso por ter aguentado o treino numa boa mesmo se segurando. Isso só prova que, se ele usasse toda a sua força, nem a Josie teria chance contra ele. Logo em seguida, a Josie pede água também, e o Kai corre para levar. Enquanto ela lava o rosto, ele pergunta se todos os portadores do guardião são fortes daquele jeito. Aí ela responde que na real ela é uma das mais fracas, porque o pai e o irmão dela são bem mais poderosos. A força de um portador depende da proteção do deus da terra daquela região. Mas mesmo com a bênção divina, o guerreiro tem que treinar também, coisa que a José não anda fazendo muito. Tecnicamente, ela nem precisa lutar, já que as mulheres da vila não são obrigadas a entrar em batalha. Mas como portadora do guardião, ela tem a missão de proteger o povo quando der ruim. Então sim, ela precisa ficar mais forte. Aí ela solta que a função de um portador do guardião não é só sair na porrada. O Kai fica confuso e ia perguntar mais, mas aí o galo canta e a Josie tem que vazar antes de alguém ver ela fora do castelo. Antes dela ir embora, o Kai ainda pergunta o que ela quis dizer com aquele papo de que os portadores fazem mais do que só lutar. A Jo, que já pegou simpatia por ele, até queria explicar, mas isso aí é contra as regras. Então, ao invés disso, ela vira pra ele e manda um. E aí, bora colar comigo na faxina mensal dos túmulos? O deus da terra dela tá consagrado lá na vila de Ita, então ela diz que vai desenrolar tudo pra levar o Kai junto. E quando chegarem lá, ela explica o resto da parada. Kai topa voltar. E aí, uns dias depois, a Josie parte com ele e mais uns soldados para tal vila. Eles foram escalados para proteger ela. Vai que rola alguma treta, porque aquela área é território dos macacões gigantes. Só que os caras acham meio esquisito esse rolê, porque geralmente é outro esquadrão que cuida disso. Aí um dos soldados do grupo do Kai comenta que ouviu um boato. Parece que foi a própria José que pediu pro Kai ir com ela, por isso que botaram o time inteiro nessa missão. Ele pergunta pro Kai se é verdade, e o Kai até tenta responder, mas o manso já corta no meio da fala e manda a galera deixar o moleque em paz, dizendo que não tem como a princesa saber nem quem é ele. No fim, eles chegam na tal vila, só que, pra surpresa do Kai, o lugar é só ruína. Virou terra de ninguém depois que os monstros passaram o trator por lá, então os moradores foram obrigados a meter o pé. Mas ainda tem um túmulo por lá, e é dever deles manter aquilo em ordem em nome do deus da terra. Só que o poder do deus local tá tão fraco que a terra tá morta, seca, sem vida. Aí a José aparece e fala que quer dar uma volta pela vila e precisa de alguém para acompanhar. Um dos soldados se oferece na hora, todo empolgado, mas ela manda um "valeu, mas quero que o Kai venha comigo". Os dois começam a dar um rolê por ali, e quando chegam num jardinzinho com umas flores, a José se ajoelha e começa a rezar. O Kai até pensa em perguntar o que ela tá fazendo, mas ela já solta, quietinha aí, hein? E do nada começa a sair uma aura vermelha do corpo dela, indo pras flores. Quando ela termina, ela explica que estava orando para atrair a bênção do deus da terra. Só os portadores de guardião conseguem fazer isso, tipo, é coisa de vínculo com Deus mesmo. Só que, como a vila foi abandonada, o espírito do deus dela enfraqueceu muito, e isso explica por que ela não é tão forte quanto o pai ou o irmão dela. Lá na vila de Lag, onde eles moram agora, dá pra plantar de tudo por causa da força do pai dela, mas ela mal consegue manter aquele jardinzinho de flores. Por isso, o pai dela nunca parou de treinar. Se ele ficasse fraco, a vila inteira estava lascada. Os deuses da terra até dão poder para os portadores, mas isso depende também do quanto a pessoa é forte. Por isso que todo guardião tem que treinar muito e tomar um monte de pedra divina. Depois disso, os dois voltam para o grupo, e é hora de limpar o túmulo. Eles descem até as ruínas, enquanto alguns soldados ficam de vigia. Enquanto o Kai e a José estão lá limpando o túmulo, ele dá uma olhada de perto na pedra e percebe que é igualzinha àquela que ele viu no vale. Quando ele toca na inscrição, todas as palavras aparecem traduzidas na mente dele, tipo mágica. Fala o nome do deus da terra daquele túmulo. Aí ele vai para o outro lado para tentar ler mais, mas não consegue entender. As palavras fazem sentido separadas, tipo cheio e templo, mas juntas não formam uma frase que faça sentido. A Josie percebe que o Kai tá falando sozinho e pergunta se aconteceu algo. Ele ia responder, mas aí acaba sendo pego de surpresa com o decote dela.
fica todo sem graça e desvia o olhar rapidinho. De repente, os soldados chegam correndo avisando que tem um grupo de macacões vindo na direção deles. Todo mundo sai voando de lá, tentando esconder o túmulo, mas antes de conseguirem fugir, os bichos já aparecem. O capitão manda o Kai e o Manso levarem a Josie de volta para a vila, enquanto o resto segura os monstros. No meio da fuga, 2 macacões aparecem e bloqueiam o caminho deles. O Manso já se posiciona para lutar, mas aí um dos bichos pisa em cima do jardim que a Josie cuidou com tanto carinho. Ela fica puta da vida, parte para cima do bicho e grita que vai matar ele pelo que fez. O macacão até se assusta quando vê as tatuagens da Josie, mas logo percebe que ela não manja nada de combate e começa a atacar. Ela tá tremendo de medo e o bicho já vai dar o bote quando o Kai aparece e mete a lâmina no peito dele. Na sequência, ele vê o segundo macacão atacando o grupo do Manso, então pega o machado do chão, acerta o ombro do bicho e depois dá um pulo sinistro. Crava a arma na cabeça da criatura. Todo mundo fica em choque com a facilidade com que o Kai derrubou os 2 monstros. Mas a Josie fica ainda mais chocada, porque por um segundo ela viu as tatuagens de portador de guardião no rosto do Kai. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Felipe Senpai e nos vemos na próxima. Tell me no.